Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, sejam bem-vindos, rapaziada. Olha só, ontem mais uma vez teve gente aí conversando fiado com o nome da torcida do Cruzeiro. Tô falando do Cicinho, que ontem no SBT Esportes chamou a torcida do Cruzeiro de torcidinha, essa torcidinha modinha, dentre outras coisas que o Cicinho falou. Eu quero dar uma resposta pra você, viu, Cicinho, que teve aqui em 2003, não arrumou nada enquanto viu o Cruzeiro ser campeão da Tríplice Coroa. Antes disso, você que tá chegando por aí, me segue aí, ó, tá aqui embaixo, Twitter e Instagram, @DiogoMedeiros87, e também, quem tá ligado aí, dá aquele likezão, se inscreve no canal e também ative as notificações, que ajuda demais. Vamos ver o que o Cicinho falou ontem lá no SBT Esportes. Você pode remontar. Antes de mais nada, te respeito como jogador de futebol. Você foi um grande jogador, tem grandes conquistas, ganhou Libertadores, ganhou Mundial pelo São Paulo, Real Madrid, Roma, Seleção Brasileira. Você foi um grande jogador, né? Isso é indiscutível. Agora, o que você falou aí, meu amigo, é um absurdo. Você chamar a torcida do Cruzeiro de torcidinha modinha. Você foi jogador de futebol e, como eu falei, você passou por grandes clubes. Então você sabe muito bem o que você estava falando. Quando você vira e fala, nossa, essa pra mim é uma torcidinha modinha. A torcida fica pequena quando faz esse tipo de situação, de cobrança. A primeira coisa é o seguinte, vocês não fazem nem ideia o que tá acontecendo aqui. Porque a tendência de quem tá aí no eixo, no Rio-São Paulo, é acompanhar muito mais o futebol do eixo Rio-São Paulo, não consegue acompanhar muito as coisas que acontecem fora. Da mesma forma que pra gente aqui, nós acompanhamos muito mais o futebol mineiro e não conseguimos acompanhar tanto o que acontece fora do estado, mas a gente vai acompanhando à medida do possível. Então vocês não sabem nem exatamente o que está acontecendo aqui. E mais uma vez, se não sabe, eu até explico. A torcida do Cruzeiro, ela apoia o Ronaldo. A torcida do Cruzeiro, ela apoia a gestão do Ronaldo. Só que tem algumas coisas que o torcedor não está satisfeito. Como, por exemplo, o desempenho que o time está apresentando em campo, não ter vencido ninguém como mandante antes de começar um Campeonato Brasileiro, questionando algumas contratações que estão sendo feitas, não tem ninguém pedindo loucura financeira. Então você não sabe nem o que está acontecendo aqui. Pra você vir e chamar a torcida do Cruzeiro de torcidinha modinha, porque pelo que tá acontecendo, porque ressuscitou o Cruzeiro. A gratidão nós temos, e muita pelo Ronaldo. Todo mundo sabe o que aconteceu e como tá melhorando passo a passo. Não tem ninguém pedindo pra ser feito nenhuma loucura aqui. E aí você vem com esse argumento de torcidinha modinha. E volta a dizer, ser ex-jogador de futebol, passagem por grandes clubes, você sabe muito bem o que significa. E aí, só para poder lembrar, porque eu acho até que te dói muito, né? Porque a sua passagem aqui, por exemplo, em 2003, você não arrumou nada aqui no Atlético, enquanto o Cruzeiro foi campeão da Tríplice Coroa. Mineiro, vral. Copa do Brasil, vral. Brasileiro, vral. Dando show. Batendo recorde de gol, de público, de tudo, né? Foi um show, um espetáculo aquele time do Cruzeiro de 2003. Realmente deve ter sido doído acompanhar isso aqui jogando pelo outro lado. Mas falando de torcida, é o seguinte, ano passado na Série B 2022, o Cruzeiro teve simplesmente a 31ª maior média de público do futebol mundial, jogando Série B. 31ª maior média de público do futebol mundial. Ano passado o Cruzeiro teve a 2ª maior média de público do futebol brasileiro, perdendo apenas para o Flamengo, jogando Série B. Ano passado o Cruzeiro teve média de 41.037 torcedores disputando a 2ª divisão. O Flamengo na primeira foi o único que teve média maior com 54.599. Abaixo do Cruzeiro, o Corinthians com 38, o Atlético, que você estava falando da torcida aí, 6º lugar com 31.500 de média. Não precisa nem lembrar aqui as coisas que a gente tá cansado de saber. A maior média de público de uma competição no futebol mundial, a maior média de público é do Cruzeiro. Supercopa de 92, campeão contra o Racing, 73 mil de média. E o maior público do Mineirão também do Cruzeiro, com 132 mil torcedores, né? Então, até para não ficar muito estendendo aqui, te respondendo, então quando você fala que a torcida do Cruzeiro é modinha, que não intimida ninguém, eu tô aqui te fazendo um convite aberto, com todo carinho e respeito do mundo. Vem cá assistir um jogo com a gente. Vamos botar você lá no meio da máfia azul para poder assistir um jogo lá, 90 minutos com a torcida do Cruzeiro. Aí depois você me conta se a torcidinha é modinha, se não intimida de ninguém, se não bota pressão no aniversário, se o negócio não é cabuloso. Tanto que nessas campanhas agora de Série B do Cruzeiro, a última, o Cruzeiro estava sendo elogiado nacionalmente por toda a mídia pelo que a torcida estava fazendo. Me lembro
da Copa do Brasil em cima do Flamengo, narrador, todo mundo falando que gente tá acontecendo, a torcida do Cruzeiro tá engolindo a torcida do Flamengo aqui no Maracanã, e foi o que de fato aconteceu. Então o convite tá feito, meu filho. Não intimida ninguém, é modinha, vem cá assistir um jogo com a gente, pode ser em qualquer lugar, Mineirão, Independência, Arena do Jacaré, aí depois você me conta. E aí passou um tempinho, a pressão, pá, pra cima dele, Thiagão. Aí hoje ele já soltou um vídeo aí com a conversa meio diferente, se desculpando. Eu vou passar esse vídeo aqui agora, mas independente disso, eu ainda acho que mesmo nesse pedido de desculpa, ele ainda falou algumas outras coisas que não tem nada a ver. Falou umas bobagens também, mas eu quero comentar. Antes disso, galera, só falar aqui que tem parceiro novo na Cruzeiro Esportes, é a Lotominas.bet, a primeira plataforma de jogos licenciada do Brasil. E o melhor de tudo é que a Lotominas é loteria mineira, então tem toda aquela confiança do povo mineiro para você fazer a sua aposta. O link está aqui na descrição do vídeo e pode fazer sem medo. Lotominas também com essa parceria com a Loteria Mineira, a primeira licenciada do Brasil. Olha o que o Cicinho falou depois, tentando aí se desculpar. Vamos ouvi-lo. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Cicinho, cheguei de viagem agora aqui na minha casa, em Goiás. Me deparei com muitas ligações, né? Muitas pessoas de Belo Horizonte, principalmente, me ligando a respeito da minha declaração ontem no programa. Então, desde já, eu quero me retratar, né, com a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro. Porque a minha declaração ontem no Arena SBT não foi menosprezando a torcida do Cruzeiro. E simplesmente, como eu trabalho no programa esportivo e dou a minha opinião, e às vezes a gente é taxado como polêmico, porque no Brasil é isso, quando você tem opinião, você acaba sendo polêmico. Então, entenda bem, a toda a torcida do Cruzeiro, na qual eu tenho muito respeito, que até tem uma parceria, aí uma amizade muito grande com a torcida independente, né, a torcida do São Paulo. Eu peço desculpa se vocês se sentiram ofendidos, não foi minha intenção. Eu falei simplesmente torcidinha aquelas pessoas, né, que vão para vaiar o Ronaldo. Até porque eu conheço o Ronaldo e nós que estamos vendo o trabalho que o Ronaldo está fazendo no Cruzeiro é louvável. Então, eu não concordo, é a minha opinião. Continuo achando que aquelas pessoas que vaiam o Ronaldo não são verdadeiros torcedores do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro é grato pelo momento que o Cruzeiro está vivendo, até porque o Cruzeiro é um time... O torcedor do Cruzeiro realmente é grato por esse processo de reconstrução que está acontecendo, então tá aí ele se retratando, pedindo desculpas. Eu só discordo dessa parte que quem cobra ou às vezes quem vaia não é torcedor ou é menos torcedor, né? Como ele falou, é torcedor qualquer um, cara. Né? O futebol você vai às vezes achar bom uma coisa, a outra pessoa vai achar a mesma coisa ruim, são formas de entender. Então quem discorda, às vezes quem pensa diferente não é torcedor por causa disso, né? Então não entendi qual que foi a dele, nem essa aí não, mas pelo menos se retratou e pediu desculpa. E pra gente poder fechar, a gente tem que ficar repetindo isso aqui, porque a gente fala as coisas, a galera entende outra, né? O apoio o Ronaldo tem, o apoio à gestão do Ronaldo tem, do torcedor cruzeirense, mas a cobrança sempre vai existir quando o torcedor entende que às vezes poderia ter um time um pouquinho melhor, ver um pouquinho mais de qualidade nas contratações, né? Buscar alternativas diferentes sem fazer qualquer tipo de loucura financeira. Mas apoiado tá e abraçado tá. E eu tenho certeza que depois, agora você sim vai pensar pelo menos um pouquinho mais antes de falar qualquer coisa da torcida do Cruzeiro. Galera, me segue aí, ó, Twitter e Instagram, @DiogoMedeiros87, dá essa moralzona aí pra nós. E vamos lá, hein? Senta o like no vídeo, se inscreve no canal e ativem as notificações. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto!